Olá, alunos do quinto ano C, aqui é o professor Levi. Iniciaremos a nossa videoaula de hoje com a orientação do dia. Seguimos com as orientações. Primeiro, é importante que todos os alunos entreguem as atividades. Há muitos alunos que não estão entregando as atividades durante essa semana. Estou sentindo a falta de muitos alunos. Precisam entregar as atividades porque eu irei fazer o controle de frequência de vocês e constituir a nota de vocês. Alguns alunos já estão com falta, porque através desse relacionamento de enviar as atividades, e aí vocês vão respondendo as atividades, vão enviando, que eu consigo fazer o controle de frequência de vocês. Não se esqueçam de também enviar as atividades de artes e de educação física. Também é muito importante. Outra orientação é que, sempre que possível, acessem o Central de Mídia São Paulo, que é o aplicativo, ou a TV Univesp 2.2 ou o canal de YouTube TV Univesp. Ok? Seguiremos agora com a orientação do nosso guia de estudos. Hoje, quinta-feira, 14/5, em língua portuguesa e ciências, vocês irão fazer uma atividade do livro didático APS Interdisciplinar. O título da atividade é Formas de Poluição da Água, página 234 a 236. Vocês irão ler o texto e responder as questões no livro mesmo referente ao texto. Matemática, vocês irão fazer uma atividade do Guia de Estudos de Apoio a Aprender Sempre de Matemática, que é o livrinho verde. A atividade 1 é a primeira atividade. Vocês vão abrir o livrinho e é a primeira atividade. Depois, no nosso livro de matemática, que é o nosso livro didático de matemática, irão fazer a atividade da página 46, que o título é A Região Norte e Alguns Números. Alunos do plano individual irão fazer, nessa quinta-feira, a separação de algumas palavras, separando sílabas, ok? Em geografia, vai fazer uma pesquisa com o nome de todos os estados do Brasil. Lembrando que eu sempre deixo no grupo do WhatsApp ou no WhatsApp particular de vocês o nosso guia de estudos. Eu irei ler hoje um texto informativo. Mas, professor, o que é um texto informativo? Um texto informativo ele serve para informar ao leitor sobre diversos conteúdos e diversas temáticas. Um texto informativo ele pode ser uma reportagem ou uma publicação científica. Ele tem o objetivo de coletar dados e trazer pesquisas e informações para o leitor. Exemplo são as informações que nós vemos no dia a dia referente ao desenvolvimento do coronavírus e informações sobre a pandemia, que se tornam números e tabelas através dessas pesquisas, transformando assim textos informativos. O texto informativo que eu irei ler é do livro Ler e Escrever do quinto ano. O título é A Escassez da Água. De acordo com pesquisas divulgadas em 2003, o abastecimento de água aos habitantes da Terra está garantido apenas nos próximos 20 anos. De quantidade total do precioso líquido existe no planeta, 97% é encontrado nos mares e oceanos. Água salgada, 2% nas geleiras e icebergs, água doce, e menos de 1% serve ao consumo humano potável. Então vamos analisar essa parte do texto. O texto está dizendo que a maioria da quantidade de água, a quantidade maior de água, ela está concentrada nos oceanos e mares. Ok? 97%. 2% estão nas geleiras e icebergs. E apenas 1% é água potável para o consumo humano. Quer dizer, então, dentro dessa informação, que há pouca água para o consumo humano. Diante da quantidade de água que tem, de 100%, apenas 1% é água potável para o consumo humano. Diante desses números, é nítida a crise da água.
O problema apresenta diversas causas, entre elas o rápido aumento da população e destruição acelerada das florestas, que prejudica áreas de nascentes de rios e matas ciliares. Então, com o crescimento da população, o crescimento da destruição de florestas, vai destruindo as nascentes. As nascentes é o local na qual os rios e outras fontes de água potável e água doce nascem, ok? Com a destruição, a água vai ficar inapropriada para o consumo humano. Vegetação que se desenvolve em áreas próximas a rios. A ocupação irregular de pessoas em regiões próximas a mananciais, nascentes de água e o cultivo agrícola em áreas muito extensas, que obstrui leitos dos rios, assoreamento, também contribuem para a crise da água. Então, quando as pessoas constroem casas perto de rios e nascentes, elas fazem o escorreamento da água de forma indevida, com esgoto indevido. Então, acaba poluindo essa água, ela fica inapropriada para o consumo humano. Especialistas no assunto explicam que o fator mais importante da escassez da água é o aumento demográfico. Em 1950 havia 2,5 bilhões de pessoas no mundo. 50 anos depois foram registrados 6 bilhões de habitantes na Terra. Ou seja, a população do planeta quase triplicou em 50 anos. A Organização das Nações Unidas, ONU, informa que, em 2003, mais de 1 milhão de seres humanos não tinham água para beber. É um conteúdo editorial de 2014 do IMESP. Então, vou abordar aqui 2 pontos muito importantes sobre a questão da escassez da água no planeta Terra. O primeiro ponto é a contaminação da água potável. Então, se os seres humanos continuarem jogando, fazendo descarte de lixo de forma indevida, jogando lixo nos rios e lagos e construindo casas perto de nascentes, a água será contaminada, ok? Irá ficar inapropriado para o consumo humano, lembrando que tem apenas 1% de água potável para o consumo humano. Uma outra informação aqui importante do texto é a questão demográfica, que a humanidade tem aumentado. Então, para vocês terem aqui uma noção, em 1950 havia 2,5 bilhões de pessoas. 50 anos depois, aumentou para 6 bilhões, tinha 2,5 bilhões, aumentou para 6 bilhões de pessoas. Em 50 anos, aumentou muito a quantidade de pessoas. Então, se tem muitas pessoas e tem apenas 1% do consumo, vai faltar água para alguém. Então não tem, o consumo não será igualitário. Irá faltar água porque não existe água suficiente para todos. Vai aumentando a população e aí vai ficar uma questão para vocês refletirem. Mas professor, e os outros 97% da água? E os outros 2% que estão nas geleiras e icebergs? Por que nós não transformamos em água para o nosso consumo? Então será esse o desafio das novas gerações, porque a água é primordial para a existência humana. Sem água não há vida humana, também não há vida dos animais nem dos vegetais, mas sem água potável não há vida, ok? Então o desafio das novas gerações vai ser transformar a água de 97% de oceanos e mares e das geleiras em icebergs em água própria para o consumo humano. Porque aí vai ficar de forma igual, ok? Tem bastante água e tem bastante pessoas. Se tiver poucas pessoas, muitas pessoas e pouca água, alguém vai acabar ficando sem água. Então, reflitam e pensem, pesquisem se tem algumas formas de transformar essas águas inapropriadas para o consumo, que estão nos oceanos e mares, icebergs e geleiras, para o consumo humano, galera. E essa foi a nossa aula de hoje e até mais. Tchau, tchau.